Já gravando, doutor João. Obrigado. Bom dia a todos. Essa é a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 27 de junho de 2023. Estão presentes na sessão eu, doutor João Maluf Júnior, conduzindo os trabalhos de hoje, a doutora Luciana Cristina da Silva Vendramini, a doutor Eduardo Soares de Mello, doutora Tatiana Del Giudice Capa Chiaradia. Como representante fiscal, temos o doutor Pedro Abraão e também contamos com a presença aqui do doutor Samuel Vigiano da Conceição, para produzir sustentação oral do processo da Durox Produtos Químicos Limitada, aí em 4146. Eu presto, então, aos colegas que se dirijam ao processo, que é também o primeiro da pauta, né, eletrônica. Eu vou fazer o registro aqui da sustentação oral e já permitir aqui à doutora Luciana que faça a edição do seu voto, se for necessário, né? Doutora Luciana já está em condições de edição de voto, fique à vontade. Ok, obrigada, presidente. Ok, presidente, já está disponível o voto. Pois não, doutora Luciana, pode prosseguir na leitura do relatório e depois passar a palavra diretamente para o patrono, produzir sustentação oral, por favor. Muito obrigado. Ok, muito obrigada. Eu não estou escutando, doutora Luciana, não sei se é o microfone. Oi, perdão. Ah, tá. Obrigado. Esse processo está retornando em diligência promovida por essa Câmara
né, a conduta infracional narrada no AIN exordial versa sobre a apropriação indevida de crédito do ICMS decorrente da escrituração de notas fiscais emitidas por 4 estabelecimentos distintos. Foram consideradas inábeis por não atender às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do RICMES. As operações elas estão relacionadas no demonstrativo de folhas 658.660 e, conformado com a decisão do órgão de julgamento de primeira instância, que manteve integralmente a exigência fiscal, o autuado interpôs recurso ordinário. Na sessão de julgamento desta primeira Câmara Julgadora, que foi realizada no dia 22/11/2022, o autuado apresentou memoriais, afirmando, abro aspas, ter obtido recentemente a informação de que a PB Indústria e Comércio de Metais, uma das fornecedoras tidas como idôneas, teve a sua situação cadastral alterada para baixada a partir de 28/6/2018, com motivo de extinção pelo encerramento da liquidação voluntária, conforme o despacho proferido pela Cefaz e consulta pública ao cadastro de contribuintes do ICMS anexos, fecho aspas. Assim, em face do que foi noticiado pelo contribuinte, essa Câmara Julgadora converteu o julgamento de diligência para manifestação da autoridade fiscal. Em atendimento à diligência, né, o autuante se manifestou as folhas 21/41, né, e a representação fiscal juntou parecer as folhas 21/45 a 21/47, e o contribuinte acostou a petição de folhas 21/49 a 21/53. Breve resumo, presidente. Obrigado, doutora Luciana. Doutor Samuel. Obrigado, senhor presidente. Bom dia novamente. Bom dia a todos os presentes. É um caso que discute inidoneidade de fornecedor com crédito indevido, como bem relatado, e pretendo ser muito direto, porque é um caso em que a gente tem todas as provas possíveis de serem apresentadas numa uma acusação fiscal como essa, e que, no entanto, não foram, até o momento, devidamente analisadas. Então, vou retornar um pouco na fiscalização. Como que se iniciou a fiscalização? Após a declaração de inidoneidade de alguns de seus fornecedores, o fisco intimou a Durox a apresentar documentos específicos sobre uma relação de notas fiscais. Então, o fisco apresentou uma tabela com notas fiscais, XML, os dados da nota fiscal, e pediu, olha, com relação a essas notas, eu solicito os seguintes documentos. E aí ele foi listando nota fiscal, pedido de compra, comprovante de pagamento, comprovante de pagamento de frete, conhecimento de transporte, os documentos de praxe, todos eles listados. A Durox respondeu à fiscalização apresentando todos os documentos, todos, listando também, com exceção do conhecimento de transporte, comprovante de pagamento de frete, uma vez que, em relação às operações atuadas, aqui a contratação, a aquisição foi por meio da cláusula CIF, frete por conta do fornecedor. Então, ela apresentou todos os documentos. A Durox, ela produz atualmente, ela sempre produziu, ela produz produtos químicos à base de chumbo. Como todos sabemos, o chumbo é reciclado, né? O ciclo é interminável, e no Brasil há uma legislação ambiental que determina a reciclagem do chumbo. Então, qualquer bateria de carro, por exemplo, automóvel, ao final da vida útil, ela tem que ser reciclada. E há uma rede de recicladores no Brasil, e essas grandes empresas compram desses recicladores. E a Durox sempre fez isso, e também importa chumbo do exterior. Então, ela apresentou todos os documentos, como pedido de compra inicial, a cópia do DANF que ela recebeu com a mercadoria, extrato de consulta de situação da nota fiscal, para cada nota fiscal, os comprovantes de pagamentos, ou seja, os TED, né, documento de TED, todos foram TEDs, um relatório que ela sempre fez, desde sempre, para todas as suas aquisições, de pedido da mercadoria, do pedido que foi feito versus aquilo que ela recebeu. Então, ela tem um relatório, olha, para esse período, essa quantidade aqui que eu pedi no pedido número tal, eu recebi X, para fazer essa comparação. O checklist de carga e descarga. Então, um checklist com a pesagem da mercadoria lá na remessa, com a pesagem no recebimento do seu estabelecimento. Lançamentos contábeis, demonstrando a entrada no estoque, o registro de entrada,
registro de consulta pública para situação dos fornecedores, ou seja, se integra CNPJ à época das operações, relação de contato dos fornecedores. Tudo isso foi apresentado na fiscalização e não foi analisado. O fiscal lavrou auto sem analisar e sem solicitar qualquer tipo de informação adicional. Lavrado o auto de infração, ela apresentou novamente todos os documentos, todos os documentos, com exceção, como disse, do conhecimento de transporte, do comprovante de pagamento do frete, porque o frete foi por conta do fornecedor. Ela juntou todos os documentos que, no entanto, não foram analisados. Eles simplesmente foram ignorados pela decisão de primeira instância. E eu falo isso com certeza absoluta, porque realmente não foram. Inclusive, na impugnação, ela juntou uma planilha, já na impugnação, e essa planilha foi juntada algumas vezes, com forma de consolidar e facilitar a visualização. Então, juntou uma planilha com cada nota fiscal atuada e os documentos que estavam sendo juntados por operação, não para a operação, todos esses que eu mencionei. E, no entanto, a lição, ela afirmou, por exemplo, ela fez algumas afirmações que demonstram claramente que ela não analisou. Então, nos memoriais que foram juntados novamente na sexta-feira, folhas 2.223 seguintes, tem uma tabela que nós preparamos com algumas das afirmações que constam da lição recorrida. Então, a primeira, abre aspas, não apresentou qualquer elemento ou prova convincente sobre a efetividade da operação. Isso é o parágrafo 143 das folhas 1851 da decisão. E aí, de novo, a gente reforça, olha, foram juntados todos os documentos contábeis e comerciais que demonstram a efetiva realização da operação. Se os documentos apresentados não comprovam a operação, quais documentos, então, comprovariam a efetividade da operação? Quais documentos seriam? O julgador não indicou quais documentos seriam, simplesmente afirmou, de forma genérica, que não foram apresentados documentos qualquer ou prova convincente sobre a efetividade. No entanto, como eu disse e repito, ela apresentou todos os documentos sobre a operação que ela realiza, inclusive mais do que ela deveria apresentar. Ela sempre foi uma empresa cautelosa na sua relação com os seus fornecedores. Tinha à época e tem até hoje um manual de procedimentos que foi juntado aos autos, inclusive um manual onde ela tem um roteiro de procedimentos para cada operação, o que deve ser feito. Então, ela juntou todos os documentos da operação. Não apenas isso, ela juntou todos os documentos que demonstram, deixa de forma clara a sua atividade. Inclusive, eu quero destacar o seguinte, quando eu falei que o chumbo é reciclado, ela juntou um comparativo dos valores que foram praticados com esses fornecedores idôneos em relação a outros fornecedores que não foram declarados idôneos. Então, ela juntou notas fiscais de outros fornecedores para demonstrar o quê? Que o preço praticado com esses fornecedores autuados era compatível com o preço de mercado. E ela também juntou notas fiscais de importação para demonstrar o quê? Que o preço do chumbo importado é superior ao preço praticado no Brasil, porque o chumbo importado é de maior qualidade, melhor qualidade. Ela juntou esses documentos. O que mais ela juntou? Ela juntou ficha técnica do seu processo produtivo, demonstrando como o chumbo é utilizado no seu processo produtivo e, além disso, que a quantidade de chumbo adquirida é compatível com a quantidade de chumbo utilizado no seu processo produtivo. Então, ela demonstrou todo o ciclo da operação e não apenas isso, ela demonstrou também que, à época das operações, os fornecedores estavam regulares. Ela juntou-se íntegra, cadastro do CNPJ, até documentos pessoais, documentos da empresa, contrato social, que ela solicitava e mantinha um dossiê. Então, ela juntou todos os documentos possíveis. E aí, continuando aqui, nesse quadro que está as folhas 2.224, a gente observa quando a decisão, ela, de forma superficial, reconhece que foram juntados documentos, ela fala, abre aspas, né? Ao se referir aos comprovantes de pagamentos da bancária, ela fala, entre aspas, ainda que coincidentes em datas e valores das notas fiscais, por si só, não são suficientes para dar validade ou cunho legal às transações mercantis. Folhas 1845, parágrafo 112 da decisão recorrida. Por que aquela decisão fala que os comprovantes de pagamento juntados não são suficientes para dar validade? Ora,
a gente não está analisando os comprovantes de pagamento isoladamente. Eles representam uma prova essencial. Portanto, não estamos falando só de comprovante de pagamento. Só que a decisão recorrida, veja, tentou desqualificar os comprovantes de pagamento falando que eles eram o quê? Que eles não eram documentos que diziam respeito a pagamento efetivamente realizado. Então, ela questionou a forma que o pagamento foi feito. Por quê? Porque foi feito pelo sistema do banco, ou do Bradesco, ou do Brasil. Então, ela questiona, dizendo que, olha, o sistema do banco, ele permite que você agende pagamento. De fato, o sistema permite que agende pagamento. Então, no recurso ordinário, contrapondo esse ponto, a recorrente demonstrou, ela comprovou que, embora o sistema PagForce, salvo engano, na época permitisse, não sei se permite, o agendamento de pagamento não foi o que foi realizado. Então, pela análise dos comprovantes, se a decisão tivesse sido proferida com análise efetiva dos comprovantes, teria constatado que todos os comprovantes, sem exceção de nenhum, eles dizem respeito a pagamentos efetuados sob TED. Então, há indicação clara, e aí, no recurso ordinário, a gente aborda esse fato, demonstrando, juntando a análise detalhada dos comprovantes, e junta o manual do sistema do banco para mostrar como funciona, mas mais do que isso é um detalhe, é o pagamento sob TED. E ela já tinha juntado os comprovantes. Então, sabe o que a recorrente fez? Então, para reforçar ainda mais esse ponto e acabar de vez com qualquer dúvida ou possibilidade de questionamento sobre os comprovantes, que foi feito de forma equivocada na decisão recorrida, ela juntou os extratos bancários. Extratos bancários, de forma individualizada, mostrando cada pagamento realizado, fazendo o casamento com tudo aquilo que foi apresentado. E ela, então, consolidou esses extratos com os demais documentos na mesma planilha, que foi juntada novamente. E aí, seguindo, a decisão fala, não, entre aspas, não foi juntado qualquer documento com relação ao frete. Isso mostra, mais uma vez, que a decisão ignorou os argumentos e informações trazidas pela recorrente, porque desde o começo ela afirmou o frete foi por conta do fornecedor e eu não tenho obrigação, e nós demonstrando pela portaria CAT que disciplina esses documentos, que ela não tem obrigação de ter esse documento porque não diz respeito à sua operação. Ela não é envolvida na contratação do frete, não é tomadora do frete, não é parte. Então, o documento fiscal do frete, ele deve ser guardado, ele é um documento que que diz respeito ao tomador e ao prestador de serviço de transporte. E, então, esses elementos demonstram que a decisão é absolutamente nula. Ela possui um vício de motivação insanável. Não há uma análise efetiva dos documentos juntados ao processo até o momento. Em nenhum momento foi analisado. O que se pede aqui é só uma análise de documentos. O contribuinte ele espera, na discussão administrativa, que seus documentos, em razão da verdade material, do princípio do devido processo legal e direito à ampla defesa, que os seus documentos e argumentos sejam apreciados. E até o momento isso não foi. Então, seguindo adiante aqui, a decisão é nula por um vício de motivação. Entretanto, o fato é que existem razões suficientes para cancelamento integral do auto de infração. Por quê? As operações elas foram efetivamente realizadas em momento anterior à declaração de inidoneidade dos fornecedores. A Durox ela comprovou a sua boa-fé mediante a juntada de documentos que comprovam a sua boa-fé em processos como este, conforme decidiu esse tribunal em diversas vezes, em diversas ocasiões, seguindo o entendimento consolidado no STJ nos termos da súmula 509. Então, ela apresentou, de novo, sendo repetitivo, comprovantes de pagamento, cópia do DANF, da nota fiscal, pedido de compra, checklist de carga, embarque, desembarque, lançamento contábil, dando visão à entrada da mercadoria no estoque da empresa, utilização da mercadoria, então documentos técnicos do processo industrial, a ficha técnica do documento e todos os demais documentos, como se integra emitido à época das operações, e todos os documentos, então, como ela poderia ser penalizada por uma eventual irregularidade de terceiro.
ela é um contribuinte de boa-fé, adotou todas as providências de cautela, não podendo ser penalizada por eventual irregularidade de terceiro. Então, há elementos mais do que suficientes para que, reconhecendo a sua boa-fé e efetividade das operações, se cancele o auto de infração integralmente. Não há o que se discutir com relação à sua boa-fé. Tanto é que as operações foram realizadas que, na véspera do julgamento do primeiro julgamento nesta Câmara, em novembro de 2022, ela tomou conhecimento de que a APB Metais, uma das empresas declaradas inidôneas, teve a sua inscrição estadual reativada, melhor, não reativada, baixada por liquidação voluntária em momento posterior às operações autuadas e anterior às operações, momento posterior às operações e anterior à lavatura do auto de infração. Este fato foi reconhecido na diligência que foi realizada, tendo inclusive a fiscalização deixado claro que as operações realizadas foram regulares, porque os documentos fiscais foram emitidos antes da baixa por liquidação voluntária. Ela havia pedido a baixa, essa empresa. Então, na verdade, é só um exemplo que mostra que todas as operações da Durox, com todos os seus fornecedores, foram regulares, foram efetivamente realizadas e ela tem boa-fé. Além disso, existem outros argumentos aqui que contribuem para a reforma da decisão recorrida e cancelamento da auto-infração. Há um argumento de decadência, porque o auto-infração ele foi lavrado em 14 de dezembro de 2021 e existem operações anteriores a 2016, aqui do ano de 2016. Então, tratando-se de crédito indevido de ICMS, há a decisão da primeira sessão do STJ que reconhece que, nesse caso, deve se aplicar a contagem do prazo pelo artigo 150, parágrafo 4 CTN. Além disso, por força do artigo 137, inciso 1 do CTN, nesse tipo de autuação, deve-se levar em consideração a responsabilidade subjetiva do contribuinte e não a responsabilidade objetiva, uma vez que deve-se analisar, deve-se considerar se realmente houve participação da recorrente, se houve algum elemento que pudesse lhe atribuir, lhe justificar a responsabilidade que lhe for atribuída, o que, no entanto, a gente viu, comprovou que não há, uma vez que ela realizou todas as operações pautada pela absoluta boa-fé, tendo a cautela necessária para documentar toda a operação, desde o pedido de compra ao recebimento da mercadoria. Documentos são documentos que a legislação tributária não exige. Ela não obriga que o sujeito passivo adote esses procedimentos, mas são procedimentos de boa-fé. É uma prática vista, é uma prática de compliance, na verdade. Então, ela tem todos os documentos. E são esses os principais motivos que levam necessariamente aí a concluir para que a decisão recorrida seja reformada caso não se entenda pela sua nulidade. E aí, com relação aos demais argumentos de recurso, eu faço referência aos memoriais que sintetizam esses argumentos e também ao recurso ordinário, obviamente, e eu agradeço a oportunidade, fico à disposição para eventuais esclarecimentos aqui. Muito obrigado. Obrigado, doutor Samuel. Doutora Luciana. Ok, presidente. Eu também agradeço ao doutor Samuel, parabenizo pela sustentação oral. E passo, então, a leitura do voto. Né? Eu já inicio, então, pela parte que eu já estava referenciando, né, no início, né, sobre a diligência que foi promovida por essa primeira Câmara Julgadora. E como o doutor Samuel mesmo colocou, né, o auditor fiscal atuante, estou no item 14, né, se manifestou às folhas 21 e 41, atestando a veracidade da alegação e autenticidade da documentação juntada pelo contribuinte, para o fim de reconhecer que, abro aspas, os documentos do Estado Contribuinte PB, considerados inidôneos na inicial, não mais o são para fins da presente atuação, haja vista que foram emitidos posteriormente à data de baixa do contribuinte no CADESP.
A douta representação fiscal se manifestou também, né, e corroborando o entendimento fiscal, mas propugnando pela manutenção da cobrança do crédito devido para as operações com as demais fornecedoras. O contribuinte também solicita, né, que realmente que essa parte, né, que diante das regularidades das operações praticadas, né, que se reconheça, né, que o AIM não pode prosperar e que, se não for esse o entendimento do órgão julgador, admite apenas pelo princípio da eventualidade que seja excluído os valores correspondentes às notas fiscais emitidas pela PB Indústria reconhecidamente regulares na época das respectivas emissões. Então, eu noto que tanto o auditor fiscal, autuante e a douta representação, elas concordam com a argumentação do contribuinte, trazida em séries memoriais, acerca da legitimidade da exigência fiscal posta no presente AIM, especificamente em relação às operações tabuladas com a empresa PB. Né? E, de fato, né, o despacho do delegado regional tributário do TRT-C1, né, a situação cadastral da inscrição desse estabelecimento foi alterada para a situação de baixada, com efeitos retroativos a 28 de 6 de 2018. Então, diante disso, concluo que razão assiste ao auditor fiscal quando afirma que, diante das alegações apresentadas e dos documentos comprobatórios juntados, os documentos emitidos pelo estabelecimento PB Indústria de Metais, considerados inidôneos na peça acusatória exordial, não mais o são para os fins da presente atuação, porquanto reconhecidamente regulares à época das respectivas operações. E assim sendo, eu tenho que, de rigor, que as exigências fiscais relativas a esses documentos fiscais, especificamente emitidos pelo estabelecimento PB, sejam excluídos da presente execução fiscal. Em face do cima exposto, né, eu analiso, então, as exigências fiscais remanescentes. Né, e o que remanesce são documentos emitidos por 3 contribuintes, documentos fiscais inidôneos, e aqui eu relaciono, né, que é a União Flex, a AL Royal Metais e IBF Indústria Brasileira de Ferro Livres. E passo, então, ao exame das arguições postas no apelo recursal do contribuinte. Das preliminares, né? O contribuinte arguiu a nulidade da decisão recorrida por falta de apreciação de documentos e argumentos relevantes apresentados em sede de defesa e por falta de fundamentação. A resignação recursal está sustentada no argumento de que, apesar da robustez dos documentos acostados aos autos, juntamente com sua defesa, constaria da decisão recorrida apenas uma breve menção aos documentos, sem qualquer referência do motivo pelo qual a efetividade das operações não restou comprovada. Eu não vislumbro na decisão recorrida a mácula aventada pelo autuado. Com efeito, por entender que, para a caracterização da boa-fé do contribuinte, deveriam ser cumpridos simultaneamente todos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência, o ilustre jogador monocrático consignou que, e aqui eu transcrevo um trecho, eu só vou ler alguns parágrafos, né? Em relação à consulta se integra, né, o jogador ele diz que os dados, né, junto ao se integram no entendimento do jogador, não se revelam suficientes para a comprovação da alegada boa-fé. Ele entende que seria apenas uma informação que é colocada, né, e não tem o condão de convalidar as operações irregularmente praticadas. Esse é o entendimento do jogador. E ele diz que os demais requisitos não se encontram acostados aos autos. Não restou confirmada, né, a comprovação das operações, que pecam pela falta de convencimento, ou seja, o jogador não se mostrou convencido com os documentos juntados. Ele diz que, apesar de ter juntado borderouxos bancários, livro-razão, pesquisas e cadastros, esses documentos não se mostraram convincentes. Não foi juntado qualquer documento pertinente ao frete. E o que mais pesou em relação ao jogador foi a comprovação de pagamentos, porque ele entendeu que o interessado apresentou comprovante de pagamento efetivado pelo sistema PagFor, né? Ele relaciona as folhas, né, desses documentos, citando alguns exemplos, né? E o que pesou é que realmente ele entende que foi apenas um agendamento e não a efetivação do pagamento. E que o nome e o CNPJ constante do suposto comprovante não podem ser considerados como prova de que houve a transferência de recursos para o suposto fornecedor. E, apesar de alegar que prossegue o jogador, que recebeu mercadorias noticiadas nos documentos, pelo que consta dos autos, comprovado está que as mercadorias não foram adquiridas da empresa tida como emitente, e se houve pagamento, não foi para a empresa, por situação regular perante a Fazenda Paulista. E ele conclui que, à luz da legislação de regência elencada e diante de provas que instruem a infração, permite que essa instância administrativa conclui correto o procedimento fiscal ao imputar o contribuinte autuado as infrações apontadas. Fecho aspas. Daí se vê
que, a partir do argumento de boa-fé apresentado pela defesa, o órgão de julgamento apreciou livremente as provas dos autos, em estrita observância que dispõe o artigo 26 da Lei 13.457 de 2009, indicou expressamente os motivos do seu convencimento. O ato de fundamentar a decisão pode ser definido como a posição de justificação racional capaz de explicar a razão pela qual se está decidindo de determinado modo. No caso dos autos, o juízo de piso dirimiu as questões arguidas na defesa, emitindo pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do autuado, não havendo, portanto, como se falar em carência de fundamentação da decisão de piso. Enfim, é indene de dúvidas que as provas apostadas foram livremente apreciadas e que os argumentos citados pela defesa foram fundamentadamente rejeitados pelo órgão de julgamento, o que afasta a ilha de nulidade da decisão recorrida articulada na resignação recursal. De outro vértice, o recorrente retoma as alegações preliminares de que o AIN teria sido lavrado com base em mera presunção, em afronta ao princípio da verdade material. Sem razão ao autuado. Longe de ser presunção, a acusação fiscal está devidamente materializada e robusta a ser probatório e goza de presunção de legalidade e legitimidade. Presunção essa que somente pode ser afastada com a atividade probatória do autuado. E aqui eu cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No aso, reputo cumprido o ônus probante da autoridade fiscal, haja vista que a instrução acusatória ter oferecido provas convincentes, indexadas à folha 8, de que a circunstância narrada guarda correspondência com a hipótese normativa invocada. Noutro, o registro que cabe ao autuado ônus probatório de suas alegações, com oferta de prova suficiente para sustentá-las. Recordo a essa altura que, na seara administrativa tributária, o que se busca é a demonstração jurídica do fato, o que se encontra nas manifestações e provas apresentadas, o que a doutrina define como verdade formal. Diante de todo exposto, afasto todas as preliminares de nulidade levantadas pelo autuado. O recorrente também argui a decadência de direito do fisco, exigiu o débito relatado no presente auto de infração, consoante as disposições do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, em relação aos itens 1.1 a 1.9 do DDF, que se refere a fatos jurídicos tributários ocorridos no período de fevereiro a novembro de 2016. Eu tenho que a pretensão recursal não merece albergue, haja vista que as autuações decorrentes de apropriação indevida de créditos, como é o caso dos autos, aplica-se a regra decadencial prevista no artigo 173.1 do CTN, conforme preceitua a súmula 9 de 2017 desse Tribunal de Impostos e Taxas. E aqui eu cito o teor do artigo 173.1 do CTN, e eu digo que nos itens 1.1 a 1.9 do DDF, questionados pelo autuado, trata-se de fatos jurídicos tributários que ocorreram de fevereiro a novembro de 2016. Assim, 1/1 de 2017 é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, extinguindo-se o direito de a Fazenda constituir o crédito tributário depois de 5 anos, ou seja, em 31/12 de 2021. A notificação da lavratura do AIN ocorreu em 15/12 de 2021, quando o contribuinte foi legalmente cientificado do seu conteúdo. Folha 1218 e 1219. Dentro, por consequente, do lustro decadencial. Faço, então, a análise do mérito. Não prosperam as alegações recursais acerca da impossibilidade de retroação dos efeitos de declaração de individualidade de documentos fiscais e de ela, a declaração, somente passar a produzir efeitos a partir de sua publicação. E aqui eu já digo, né, já concluindo, que o entendimento, né, já é pacificado no tribunal e os recursos do contribuinte sequer são conhecidos em relação à matéria, né, que a declaração de nulidade na inscrição estadual no estabelecimento só ocorre após certo lapso de tempo, porque o processo de verificação só se desencadeia pode ter sido encontrados indícios de irregularidade. De outra forma, seria a convalidação das fraudes, que só são apuradas depois de praticadas. E a publicação é apenas o ato pelo qual o fisco exterioriza, né, a nulidade da inscrição estadual. É meramente declaratório, o fato é pré-existente. Faço, então, a análise acerca da responsabilidade do contribuinte. No que concerne a alegação de que não seria possível a delegação absoluta de ônus de fiscalização autuado, há que se observar que não se exige que o contribuinte exerça a função privativa do fisco, apenas que tome os cuidados necessários para a lisura de suas operações comerciais. E aqui eu cito, então, o artigo 22A da Lei 6374 de 1989. Por outro lado, vale destacar que o autuado não está sendo responsabilizado por atos de terceiro. O fisco não está exigindo imposto pela suposta operação anterior por responsabilidade solidária. É a declaração de individualidade que faz com que os documentos fiscais não sejam considerados usáveis para a comprovação do direito ao crédito do imposto. E aqui eu faço uma relação dos documentos, então,
desculpa, faz uma relação dos processos de administrativos de constatação de nulidade de inscrição estadual, né, em relação a cada estabelecimento, a demonstrar que os documentos, o processo por meio do qual os documentos foram declarados inidôneos. Aí, na verdade, são os 3 estabelecimentos remanescentes, né? A hipótese, aproveitamento de créditos de ICMS decorrente de nota fiscal declarada inidônea, incide a responsabilidade objetiva, né, nos termos do artigo 136 do CTN, sob o temperamento da tese da boa-fé objetiva, como será visto adiante. Nesse contexto, é incabível o entendimento posto na peça recursal de que a responsabilidade da recorrente deve ser avaliada sob a perspectiva do artigo 137.1 do CTN. Referido dispositivo, que tem suporte no artigo 135 do mesmo Código Tributário, trata de responsabilidade pessoal do agente pelas obrigações tributárias, o que não se configura na hipótese dos autos. Passa, então, ao direito de aproveitamento, né, de crédito ICMS recorrente da nota fiscal posteriormente declarada inidônea, né? Em relação ao princípio da não cumulatividade, né, que se ele se materializa por meio do atendimento de forma cumulativa aos requisitos de existência regular do estabelecimento, documentação hábil e operação anterior com incidência no imposto, nos termos do artigo 61, o conceito de documento fiscal hábil, nos termos do item 3 do parágrafo 1º do artigo 159, e digo que os documentos fiscais que supostamente materializam as operações, na verdade, retratam operações fictas. A legitimidade é consequentária lógica da declaração de inidoneidade dos documentos que teriam dado suporte. E faço, então, a análise do entendimento, né, do Superior Tribunal de Justiça, né, em relação à súmula 509, né? Eu digo que privilegiou-se a conduta ética de contribuinte nas operações de compra e venda substanciada em documento fiscal posteriormente declarado inidôneo, consagrando o princípio da boa-fé objetiva. Nesse ponto aqui, eu também faço, como isso esse histórico, né, no Tribunal de Impostos e Taxas, né, como o modelo foi definido, o modelo de conduta objetiva, com 3 alicerces, que eu sempre coloco, que são os fiscais, fiscal, negociável e financeiro. E já no item 69, né, eu digo que resta evidenciado que a prova demandada não se refere diretamente ao fato principal, ou seja, a veracidade das operações de compra e venda, porquanto não haver prova direta comprovada, mas há outros fatos estabelecidos pela jurisprudência, que são os fatos auxiliares ou fatos básicos. Nessas condições, cabe ao julgador extrair das provas, né, coligidas nos autos, os fatos auxiliares devidamente comprovados, bem como as circunstâncias provadas que os podem validar. E a concordância, né, desses fatos auxiliares, né, que todos eles convergindo para uma única solução, uma única conclusão, havendo a comprovação desses fatos auxiliares que permite a conclusão pelo fato principal, que seria a veracidade das operações de compra e venda. Então, passo a análise, então, da aferição da alegada boa-fé no caso concreto, né? Já de início, né, eu já digo que, em estrita observância à legislação de regência, não conheço dos documentos juntados às folhas 1935 a 2077, por quanto intempestivos, não tendo autuado demonstrado cabalmente a ocorrência de força maior ou de fato superveniente para tal apresentação a destempo nos termos do que dispõe o artigo 19 da Lei 13.457 de 2009. Então, passo, então, ao exame dos elementos probatórios tempestivamente juntados. E passo a análise, então, do eixo fiscal, ou seja, a verificação da regularidade do fornecedor. Então, eu digo que nessas situações, né, nas situações em que há declaração, né, de inidoneidade de documentos fiscais, e a declaração da nulidade da inscrição estadual do estabelecimento fornecedor, o que se busca não é a demonstração da regularidade fiscal, né, pura e simples, né? O que se pretende, né, é a comprovação de que o contribuinte teve uma conduta diligente no momento da celebração do negócio, realizando consulta aos cadastros fiscais para verificar a regularidade do seu pertence parceiro, que seria um comportamento diligente nessa fase preliminar. Então, eu não concordo com o entendimento de que possa haver mitigação da exigência de tal comprovação no contexto da emissão da nota fiscal eletrônica. Há uma, porque eu entendo que a legislação de regência é cogente estabelecer que a emissão de nota fiscal não é garantia de inidoneidade do documento, como dispôs no artigo 10 da Portaria CAT 162 de 2008. Há duas, porque eu entendo que a necessidade de verificar a regularidade fiscal do contribuinte está prevista na legislação, no artigo 22A da Lei 6374 de 89.
A 3, porque estamos verificando o enquadramento da conduta do adquirente em um modelo de conduta ético específico, definido pela jurisprudência, em um momento que já havia obrigatoriedade da emissão da nota fiscal eletrônica. A 4, porque não, ao se esquivar de verificar no momento da celebração do negócio a regularidade do seu parceiro comercial, o adquirente assume o risco de sua conduta. E a 5, porque eu penso que se a promover a mutilação do eixo do modelo de conduta delineado pela jurisprudência, isso estaria a engendrar um modelo paralelo de comportamento aceitável e legitimar o aproveitamento de crédito CMS de notas fiscais posteriormente declarado inidôneo, que, ao meu ver, não se afigura cabível. Então, eu retorno ao caso concreto e constato que foram apresentados os seguintes elementos probatórios no intuito de demonstrar a conduta zelosa do contribuinte em relação à verificação da regularidade de seus fornecedores. E aqui eu faço um quadro, né? E já digo que, de início, não vislumbro elementos a demonstrar, né, que o contribuinte tenha procedido à verificação da regularidade do seu parceiro comercial, IBF, Indústria Brasileira de Ferroligas Limitada, junto aos cadastros fiscais. Ou seja, não foram juntados nenhum elemento como consulta Cadesp, Sintegra ou mesmo CNPJ em relação a esse fornecedor. Em relação aos demais supostos fornecedores, como pode ser verificado no quadro acima, as consultas sequer se referem ao período da autuação fiscal, porque o AL Royal Metais, o período de autuação é fevereiro de 2016 a maio de 2018. E a Sintegra, o Sintegra juntado foi referente a novembro de 2018. Ou não abarcam totalmente, né? O União Flex é de outubro de 2016 a março de 2017, e foi juntado o Cadesp, sem data de indicação, Sintegra de outubro de 2016 e CNPJ também de outubro de 2016. À vista do disposto, tem encontrado não logrou demonstrar que tenha procedido à verificação da regularidade dos seus parceiros comerciais à época das operações. Passo, então, ao eixo negocial. Também entendo que não há elementos suficientes a demonstrar a regularidade comercial das operações de compra e venda. Notificado a prestar informações sobre pessoas que representaram os emitentes de documentos fiscais, o autor apresentou tão somente fichas cadastrais de seus fornecedores. Como bem se vê, prestou informações genéricas, deixando de apresentar informações específicas sobre a pessoa, vendedor, representante de contato, que teria representado o adquirente nas operações das mercadorias nas operações em encomenda. Aqui, então, eu falo sobre a dinâmica contemporânea das relações mercantis e falo também do vultoso valor das operações em debate. No que diz respeito à regularidade comercial das operações e debates, quadrinhando o demonstrativo de folha 1931 a 1934, depreendo que, no intuito de demonstrar a adoção de uma conduta comercial zelosa nas operações e comércio, o autor teria apresentado cópia da DANF, consulta de situação da nota fiscal, checklist, carga e descarga, relatório, pedido versus entrega, pedido de compra, lançamento contábil e registro de entradas. De plano, saliento que documentos fiscais inidôneos são inóculos como elementos de prova de boa-fé da autuada, uma vez que o parágrafo único do artigo 184 do RICM dispõe que elemento que documenta inábil fará prova apenas a favor do fisco. Registro também que anotações efetuadas pelo contribuinte de serviços fiscais e contábeis não são capazes de comprovar que as operações consignadas em notas fiscais correspondem a operações efetivas entre ele e os supostos fornecedores. Quanto aos demais documentos produzidos unilateralmente pelo contribuinte, por apreender a sua fragilidade probatória, busco no acervo fático probatório dos autos elementos que possam corroborar os fatos relacionados com o conteúdo apresentado. Observo que em sua peça recursal, o autor aduz a regularidade das tratativas comerciais, apontando a título exemplificativo a seguinte situação fática. Então, o contribuinte ele traz, né, como situação, apontando, né, como uma situação fática da nota fiscal 1062, emitida pela empresa AL Royal Metais Eireli, né? Então, e eu vou, então, à folha 120 e constato que esse documento que o documento juntado, né, no pedido de compras, que ele diz que o pedido de compras também foi apresentado, pedido de compras juntado, nominado pedido de compras número 22/2 de 2016, descreve a requisição de 10 toneladas da mercadoria chumbo puro, 99,97% no mínimo, totalizando R$80 mil. A par disso, verifico que consta no rodapé do referido documento a seguinte informação: é obrigatório constar o número desse pedido na nota fiscal. Contudo, examinando a nota fiscal citada, né, número 1062, emitida pela empresa AL Royal, juntada à folha 49 e também à folha 121, constato se tratar da aquisição de 12,260 toneladas de lingote de chumbo, totalizando R$ 98.080. Também não localizo no referido documento qualquer indicação ao aventado número do pedido de compras, que como foi colocado, seria obrigatório.
Prossigo e examino o documento de folha 119, unilateralmente elaborado pelo contribuinte e nominado relatório pedido versus entrega, que explicita as diferenças quantitativas acima apontadas, mas nada esclarece. Nesse documento de folha 119, o próprio contribuinte coloca a diferença, né, entre o que foi solicitado e o que foi entregue, ou seja, o pedido de compra faz uma requisição de uma quantidade de mercadoria e o que realmente foi entregue é uma quantidade diferente. A incongruência macula a prova. Contudo, é no próprio pelo recursal que se reconhece a imprestabilidade do referido pedido de compras como prova da regularidade comercial da operação comercial de compra e venda, na medida em que se afirma que a quantidade de mercadoria entregue não correspondeu ao montante solicitado. Está nas folhas 1915. Eu abro aspas, o que foi dito. Considerando a entrega das mercadorias, a recorrente realizou o pagamento pela aquisição dos produtos, comprovado pelo documento de folha 118. Verifica-se que o pagamento realizado pela recorrente diz respeito à quantidade da mercadoria entregue em seu estabelecimento, ainda que essa quantidade de mercadoria não corresponda ao montante solicitado. Deveras, bastante incompatível com a pretensão de se comprovar a regularidade das tratativas negociais por meio de pedido de compras, é se afirmar que a quantidade de mercadoria fornecida não correspondeu ao montante solicitado, sendo a ele superior. Os documentos citados são apenas alguns, entre tantos juntados. Veja-se a título de exemplo, eu cito aqui algumas outras folhas, 139, 143, 146, 166, entre outros. Não é menos importante destacar que, enquanto em alguns documentos fiscais inexiste indicação do número de pedido de compras, em outro, há expressa informação de que o pedido foi realizado de forma verbal. E aqui eu também trago alguns exemplos que diz que o pedido teria sido realizado de forma verbal. Concluo, portanto, que não há nos autos elementos probatórios capazes de assegurar o suscitado vínculo entre os pedidos de compras e as notas fiscais. Contudo, a questão não se esgota nessas facetas. No que atinge a demonstração da regularidade do transporte das mercadorias, o ilustre julgador de primeiro grau assim consignou. E aqui eu saliento que esse também foi um dos pontos que pesou, né, para que o julgador de primeira instância entendesse que não haveria comprovação da efetividade das operações. Então, o que disse o julgador? Muito embora conste frete por conta do emitente, não atesta a retirada das mercadorias no estabelecimento de origem, eis que não há nos autos a comprovação documental do transporte. A própria ausência de menção do campo transportador dos dados do transportador contraria as disposições contidas no artigo 127 do atual RICMES. De fato, nos documentos fiscais objeto da autuação não há sequer a identificação de veículos que teriam efetuado o transporte das mercadorias, em evidente violação que determina o artigo 127, inciso 6, a linha C do RICMES. Mas nessa constatação, há um espaço que permite inserir a seguinte observação. A ausência de identificação de veículos que tenham efetuado o transporte da mercadoria, ao fim e ao cabo, impede a validação da placa consignada nos documentos denominados checklist carga e descarga, e obstaculiza sua utilização para a aferição da boa-fé do autuário. Se eu não consigo, na nota fiscal, identificar qual foi a placa que efetuou o transporte, eu não consigo fazer o vínculo do checklist carga e descarga para avaliar, né, a alegação do contribuinte em relação à sua boa-fé. Ademais, não há como ser reputado verdadeiramente diligente o comportamento de um contribuinte que recebe mercadorias acompanhadas de documentos fiscais emitidos em desconformidade com o que preceitua a legislação. Ressalte-se que, mesmo em operações em que o frete é contratado pelo emitente das notas fiscais e realizado por terceiros, o adquirente pode, em proveito próprio, contatar as empresas transportadoras das mercadorias para obter cópia do referido comprovante. Porque o inciso 2 do artigo 153 do RICME dispõe que a segunda via do conhecimento do transporte, rodoviário de carga, acompanhar o transporte até o destino, podendo servir como comprovante de entrega. E aqui eu digo, não se está a exigir documentos fiscais que não sejam de responsabilidade do contribuinte, mas a demonstração objetiva da boa-fé com a qual ele alega veemente ter agido. E, ao fim, eu registro aqui em acréscimo algumas inconsistências apontadas pela autoridade fiscal. E aqui eu vou fazer um resumo. Fortes indícios de ter interrelacionamento quanto às placas informadas nos veículos transportadores das mercadorias, componente as placas que são formados tanto no fornecimento das mercadorias advindas da Uniflex, como da Royal Metais, ambas inidôneas constantes desses autos, sendo que em diversos comprovantes de pesagem foi anotado, a palavra Ecometais, dando a entender tratar-se de mercadoria advinda de outra empresa, cujo autuado manteve operações comerciais no período.
Observe que o autuado não se pronunciou acerca da alegação do fisco de que o nome Ecometais constaria em diversos comprovantes de pesagem, dando a entender que se tratasse de mercadoria vinda de outra empresa com quem ele teria mantido contato comercial. Ante incongruências observadas, em um cenário em que as mercadorias foram recebidas pelo destinatário, mas vieram de qualquer outro lugar que não estabelecimentos consignados como origem nos documentos fiscais, é certo que alegações acerca da compatibilidade entre os preços praticados nas operações com os do mercado e entre a quantidade de chumbo adquirida no período e a produção do estabelecimento não ostentam por si sós a força probante pretendida pelo autuado. Assim, então, o exame do eixo financeiro, né? Também entendo que ele não se mostra suficiente à demonstração do efetivo do pagamento das mercadorias. Uma das razões está ligada à fragilidade do elo que se tentou estabelecer entre os comprovantes e documentos fiscais. E sobre essa recursal, o autuado aponta, a título exemplificativo, o comprovante de pagamento pago for Bradesco, de folha 118, né, que seria para a empresa AL Royal de Metais, que estaria vinculado à nota 1062. Entretanto, observo que o vínculo não se estabeleceu pelo meio de campo próprio, né? O campo seria NF, número da nota fiscal, fatura duplicada, mas por mero preenchimento de campo opcional, denominado uso da empresa. Aí eu também aponto, né, o manual, né, de procedimentos do PagFor, né? Eu aqui coloco o sítio onde ele está localizado, e digo que nos documentos de folha 122, 126, 132 e outros, né, apontam a transferência, que apontam para a transferência da A Royal Metais, no campo onde deveria ter o número da nota fiscal, tem a informação 0000. E a situação se repete em relação aos pagamentos que também tem como favorecida a União Flex. Ou seja, as referências às notas fiscais são feitas por meio de campo opcional, denominado uso da empresa. A fragilidade não é apenas já anteriormente apontada, mas o fato de o próprio autuado ressaltar que a modalidade crédito em conta real time nada mais é do que a própria transferência eletrônica de disponível, TED. Comprovantes de TED, por si sós, não são documentos hábeis a demonstrar a liquidação financeira de operações mercantis, tampouco a existência fática das operações escritas nos documentos fiscais, pois demonstram tão somente a existência de transferência bancária de valores determinada unilateralmente pelo contribuinte. A transferência de numerário entre contas correntes pode vir a ser a consequência de eventual entrada de mercadorias no estabelecimento, mas não garante o vínculo com as operações consignadas nos documentos fiscais. E aqui eu coloco também, né, uma jurisprudência do tribunal em relação à abertura de contas bancárias em nome de um suposto fornecedor que mira tão somente no recebimento de numerário em contas em operações fictas. Mas, independentemente disso, o fato é que eventual comprovação de pagamento, ou seja, o fato auxiliar, não se constitui em probátio probatíssimo, ou seja, prova absoluta, porquanto não ser capaz, por si só, de demonstrar diretamente o fato principal, a veracidade das operações de compra e venda. A comprovação de pagamento demonstra o pagamento das operações, ou seja, demonstra o fato auxiliar, o eixo pagamento, mas não demonstra por si só a veracidade das operações de compra e venda. Postas tais considerações, prossigo no exame das provas e analiso os documentos de folha 295 a 297, que indicam como beneficiário IBF Indústria de Brasil de Ferro. E se referencia às linhas digitáveis dos boletos bancários, representação do código de barras. Então, nesses documentos, há uma referência a algumas linhas digitáveis de boletos. Contudo, eu não localizo os referidos boletos, imprescindíveis à aferição desse vínculo. O número da nota fiscal consta apenas no campo opcional descrição do título. Como bem se vê, a ineficácia probatória dos documentos juntados se descortina diante da existência de elemento imprescindível para que se procedesse à sua vinculação a notas fiscais, o boleto bancário. Ora, se não há demonstração de conexão entre os documentos bancários apresentados e os documentos fiscais que substanciam as operações e a preço, não há como se atestar a regularidade dos pagamentos. Então, eu entendo que os comprovantes não são documentos hábeis a demonstrar a liquidação financeira, porque não há como vinculá-los a notas fiscais. A segunda razão é a existência de divergência entre o valor constante do documento apresentado pelo autuado como prova de pagamento e o valor da nota fiscal de número 3332. No que diz respeito ao aventado pagamento, o autuado apôs os seguintes dados na planilha de folha 1933. Então, em relação à nota fiscal 3.332, emitida em 16 de 10 de 2017, emitente AL Royal Metais, o valor da nota fiscal era 279.310. A cópia da nota está na folha 191. E a cópia do comprovante de pagamento está na folha 178.
Contudo, esse comprovante aponta a transferência de numerário no valor apenas de R$ 207.500. Por óbvio que a demonstração da liquidação das operações mercantis e debate demanda a prova de pagamento integral de todas as operações. Então, a diferença entre o valor da nota e o valor... Há uma diferença entre o valor da nota e o valor constante no demonstrativo de pagamento. Sempre lembrando que estamos a tratar de um modelo de conduta jurídico e objetivo. Então, diante disso, né, eu tenho que não houve, né, a comprovação do pagamento das operações, da liquidação das operações mercantis. E eu concluo, então, que não há como se inferir a veracidade da operação de compra e venda. Então, eu entendo que a exigência deve ser mantida. Passo, então, em relação aos argumentos de multa, né? Digo que a situação se subsome à hipótese infracional prevista na linha C do inciso 2 do artigo 85 da linha 374, 1989, e que revela-se manifestamente procedente o argumento recursal de inaplicabilidade da multa por inexistência da infração. A infração está realmente demonstrada. Em relação à insurgência contra o valor da multa aplicada por confiscatoriedade, né, eu coloco aqui que essa Câmara não está conhecendo, não conhece porque já existe entendimento da própria Câmara Superior nesse sentido, e porque existe a baliza, né, estabelecida no artigo 28 da Lei 3457 de 2009, que impede que essa matéria seja conhecida. Em relação a... Eu digo também que não há dúvidas quanto à natureza da penalidade aplicada à sua graduação a justificar a pretendida aplicação das regras no artigo 112 do CTN ao caso. Já em relação à atualização do valor básico da multa, também eu deixo de conhecer com base na súmula 13 de 2018, da súmula desse tribunal. E analiso também a insurgência do autuado que se dirige precisamente contra o termo inicial adotado pelo fisco para a incidência de juros sobre a multa aplicada. Especificamente em relação a esse termo de incidência, né, eu observo que a legislação de regência estabelece dois termos distintos e que são comumente confundidos, né? São dois termos. Um termo seria o termo inicial para atualização do valor básico da multa. O outro termo é o termo referente aos juros de mora incidentes sobre a multa, caso não haja o regular recolhimento do débito fiscal no vencimento. Então, são momentos distintos, né? No caso, eu passo então ao quadro de folha 166, que eu acho que sintetiza bem. No caso, né, a atualização do valor básico da multa, o dispositivo aplicável é o item 5 do parágrafo 4º do artigo 565 do RICMES. E o termo inicial, então, dessa incidência é a partir do último dia do mês em que tiver sido praticada a infração, né? Já que a penalidade é aplicada na linha C, inciso 2 do artigo 85 da linha 374. Já no caso do pagamento, do recolhimento do débito fiscal não ser efetuado na data de vencimento sobre o valor da multa, incide juros, a partir do segundo mês subsequente da notificação da lavratura do auto de infração, nos termos do inciso 2 do artigo 96 da linha 374 de 89. Ou seja, não há que se confundir esses dois termos, né? São circunstâncias diferentes. Então, eu entendo que o auto de infração foi lavrado em estrita observância da legislação tributária. O autuado também traz um entendimento firmado no auto de infração 40.50.420, e eu digo que esse auto ainda está pendente de apreciação pela Câmara Superior. Já em relação à taxa Selic, né, o julgador de piso ele afastou o pleito do contribuinte para a limitação da taxa de juros da taxa Selic, com base no entendimento da súmula 10. Só que, como antes a súmula ela ratificava, né, a norma prevista no artigo 96, depois da atualização, passou a versar que os juros seriam limitados realmente à taxa Selic. E eu observo que, no caso desse lançamento, abarca alguns fatos anteriores a 10 de novembro de 2017. Então, eu dou guarida ao recolhimento ao contribuinte, limitando os juros aplicados ao montante do imposto e multa das exigências fiscais remanescentes à taxa Selic. Então, doutores, eu conheço parcialmente do recurso ordinário do contribuinte, dando-lhe provimento apenas para excluir da presente isenção fiscal as exigências fiscais relativas aos documentos fiscais emitidos pelo estabelecimento PB, constante do demonstrativo de folhas 14 a 16, conforme manifestação da autoridade fiscal, e também para acolher o pleito pela limitação dos juros aplicados ao montante de imposto de multa das exigências fiscais remanescentes à taxa Selic. É como voto, doutores? Eu peço desculpa pelo voto alongado, mas aqui havia muitos argumentos. Muito obrigado, doutora Luciana. Parabéns pelo voto. Bastante completo, né? E claro, bem claro, né? Analisou de forma bem aprofundada, né? As questões e as provas, né?
Eu gostaria de... Eu vou iniciar os debates. Senhor presidente, desculpa, pela ordem. Posso fazer o esclarecimento de fato? Me permite? Pois não. A relatora, ela afasta aqui a apreciação das provas juntadas no recurso ordinário por alegação de intempestividade. Quero esclarecer que essas provas, que são os extratos bancários, elas só foram juntadas para contrapor a alegação da decisão de primeira instância. Então, não é prova juntada de forma intempestiva, então ela se enquadra na legislação tributária, que prevê que é uma prova para contrapor um fato alegado. É um fato, não é um argumento jurídico, um fato alegado na decisão recorrida, quando a decisão recorrida questiona a veracidade, eficiência dos comprovantes de pagamento, essa questão do pague-for. Então, primeiro, no recurso, a recorrente ela esclarece esse fato do pague-for, deixando claro que é efetivamente pagamento efetuado e não agendamento, que é um fato, ela contrapõe esse fato. Segundo, para reforçar que é um pagamento, ela junta os extratos bancários. Então, eu quero fazer esclarecimento de fato, porque, na verdade, não tem intempestividade. Além do mais, é apresentado no recurso em razão do princípio de verdade material, eles devem ser apreciados. É uma causa de nulidade da decisão recorrida, da decisão aqui, hora preferida. Obrigado, doutor Samuel. Obrigado pelo esclarecimento. Eu que agradeço pela oportunidade. Bastante pertinente o esclarecimento. Inclusive, eu ia fazer uma pergunta a respeito dessa questão, aproveitando que o doutor, então, se manifestou, eu vou, então, perguntá-lo, né? Eu já vou adiantar a minha análise aqui, perguntando já uma questão que ia ficar mais para o fim, mas já vou fazer a pergunta. Esses documentos, doutor Samuel, de folhas 2012 a 2075, se eu não me engano, 2075, que constituem extratos do Banco do Brasil, pagamento de títulos e guias, eles são documentos novos, né? Eles não estão nos autos, né? Não há nenhum desses documentos na defesa ou juntamente com as provas trazidas quando da autuação, não é isso? Na verdade, eles foram juntados no recurso, não, no recurso ordinário. Não foram juntados à defesa, de fato, mas só foram juntados porque a decisão de primeira instância questionou a veracidade e efetividade dos pagamentos. Então, para reforçar que realmente foram feitos pagamentos, ela trouxe os extratos bancários e os comprovantes de pagamentos foram juntados com a defesa, desculpa. Então, todos os comprovantes de pagamentos, todos, tanto do Bradesco quanto do Banco do Brasil, foram juntados com a defesa. O que foi juntado com o recurso são os extratos bancários. Perfeito, obrigado. Desculpe, eu que me expressei mal. Na verdade, eles não se encontram nos autos anteriormente ao recurso ordinário. Essa é a pergunta que eu quis dizer. Mas tudo bem, o doutor me esclareceu, né? Esses documentos, eles foram juntados, mas também eu não vejo no recurso ordinário nenhuma menção a eles. O doutor conseguiria me mostrar no recurso ordinário onde que menciona esses documentos do Banco do Brasil de folha 2000 Na verdade, eu consigo te explicar. Os documentos do Banco do Brasil não foram questionados na decisão recorrida, tá? Então, ou seja, na defesa, ela juntou todos os comprovantes de pagamento. Então, sejam eles do Banco do Brasil ou do Bradesco. A diferença é que o do Banco do Brasil é um sistema diferente. E a lição de piso não questionou o pagamento efetuado por meio do sistema do Banco do Brasil. Só questionou os pagamentos efetuados pelo PagFor. Então, no recurso, a recorrente se ateve a esse argumento com relação ao PagFor, porque não houve questionamento do comprovante quanto ao comprovante do Banco do Brasil. Eles foram, de fato, juntados com a defesa. Tá? Então, na planilha que foi juntada na defesa, para cada nota fiscal, quando ela faz referência ao comprovante, ora é comprovante do Bradesco, ora é do Banco do Brasil. E aí, respondendo a sua pergunta, no recurso ordinário, ela só se ateve aos comprovantes de pagamento do Bradesco, porque só em relação a esses comprovantes que houve o questionamento. Então, ela explicou como que eram feitos pagamentos pelo sistema do PagFor, que de fato ela preenche lá o sistema, porque é um sistema, não é do banco, e ela faz o TED
E aí o TED sai destinado àquela conta, aquele CNPJ, daquela titularidade indicada no comprovante. E aí ela reforçou essa demonstração juntando os extratos bancários. Muito obrigado, doutor Samuel. Na verdade, eu vou aproveitar a sua manifestação e dizer, então, na verdade, esses documentos do Banco do Brasil, eles não foram juntados, então, para contrapor a fatos colocados na decisão recorrida, né? Uma vez que a decisão, como o doutor bem disse, né, ela não se ateve a essas questões dos documentos do Banco do Brasil, não é isso? Então, Desculpa, assim... se eu me permite, desculpa. Ó, no parágrafo 27. Do recurso? Do recurso, parágrafo 27. É que eu estou com a cópia aberta, posso pegar nos autos. Por que eu estou insistindo? Porque não sei se ficou claro. Porque assim, o julgador só questionou os pagamentos do Bradesco. Então eu citei as folhas que dizem respeito aos comprovantes do Banco Brasil. Então vamos lá. Parágrafo 27 eu falo, olha, já com relação aos demais comprovantes de pagamento, acostado aos autos, entre parênteses, folhas 170, 172, 174, 178, 180, eu indico cada uma das folhas dos autos onde constam os comprovantes do Banco do Brasil, que, repito, foram juntados com a defesa e não no recurso ordinário. Eles foram juntados com a defesa, então aqui as folhas: 170, 172, 174, até 297, aí fecha parênteses. Não há qualquer afirmação para justificar a sua desconsideração, porque eles só foram desconsiderados. E a gente contrapõe esse fato. Eu não juntei novos documentos no recurso com a ação do Banco do Brasil, eles já estavam no processo, eu só fiz referência às folhas. Então eu falo, esses comprovantes foram emitidos pelo Banco do Brasil, e assim como aqueles emitidos pelo Banco Bradesco, referem-se a pagamentos efetivamente concretizado. O que nós fizemos? Eu só peguei e ainda fiz um print. Se o senhor checar no parágrafo 28 do recurso, está assim. Veja-se, por exemplo, comprovante acostado à folha 170. Eu cortei a página dos autos da folha 170. Inclusive, na foto aqui aparece o canto superior direito 170, que é o número da folha dos autos. Então, de novo, no recurso, só foram juntados os extratos bancários. Todos os comprovantes de pagamento, todos, seja do Bradesco ou do Brasil, foram juntados com a defesa. Do Banco do Brasil, o fiscal, desculpa, a decisão recorrida, ela não fez referência alguma. Ela simplesmente desconsiderou, de forma geral, afirmando de forma genérica que não seria o suficiente para comprovar o pagamento. Mas ela não faz qualquer menção ao comprovante de pagamento do Banco do Brasil. É um comprovante, está aqui na tela. Entendeu? Então é isso, doutor. Perfeito, obrigado. As folhas estão. Desculpa, as folhas, nós tivemos o cuidado de citar folha a folha de cada um desses comprovantes que está aqui. Então, por isso que eu insisti nessa questão da interpretividade, que não há interpretividade, só foram juntados para contrapor, né, argumentos da decisão recorrida quanto aos documentos do Bradesco. Os do Banco do Brasil foram juntados, aliás, todos os comprovantes, todos eles foram juntados com a defesa. Eu queria só falar rapidinho, vou passar logo em seguida a palavra para a doutora Luciana. Eu compartilho, né, dessa preocupação, né, de que a decisão recorrida ela tenha se manifestado apenas a respeito de documentos do Bradesco. Compartilho dessa preocupação, mas eu vejo, eu vejo que a decisão recorrida dá para se inferir, dá para se entender da decisão, né, que ela foi numa linha que eu concordo, que é a linha de que, apesar de não ter dito isso, salvo engano meu, explicitamente, né, ela foi numa linha de que quando se está falando da aplicação da tese da boa-fé, se está falando do todo do conjunto probatório, né, e não de apenas parte dele, né. Então, assim, não é possível a gente considerar, aí no caso dessas operações que foram incluídas nesse auto de infração, apenas para uma parte das operações que houve comprovação de pagamento ou não, né? Então, sim, que a decisão recorrida vai nesse sentido, como é uma questão já bastante conhecida desse tribunal, né, que a questão da comprovação através do PAG-FOR não é aceita aqui no TIT, né?
uma razão muito simples, né? Eu também não concordo com a decisão quando ela diz que não se trata, não houve uma, são meros documentos de agendamento, né? Eu não concordo com isso. Eu acho que é possível que sejam apenas meros agendamentos, mas no caso dos autos não é o que se vê, né? Não dá para se inferir, não dá para se inferir dessas provas de que são meros agendamentos. É possível que tenha havido um TED, sim. É possível que tenha havido um pagamento, sim. Então, eu não concordo com a decisão, mas o não concordar com a decisão não significa que ela esteja maculada de algum vício, né? Então, ela, do ponto de vista da nulidade, eu concordo com a doutora Luciana, não há aqui, não vejo que a decisão escorregou aqui nesse sentido. Acho que ela expôs o seu ponto de vista de uma forma bem clara. Inclusive, é por essa razão que nós estamos podendo discutir isso aqui agora, né? Então, não se vê, eu não vejo aqui nenhuma nulidade da decisão, apesar de não concordar com a decisão. Mas aí a gente ainda não consegue superar uma outra questão em relação aos comprovantes do PAI-4, que é o fato de que é possível que tenha havido algum pagamento, mas os comprovantes do PAI-4 não demonstram para quem foi feito esse pagamento, uma vez que o campo do beneficiário é de livre preenchimento, né? Então, assim, a esperança é que os contribuintes que normalmente fazem pagamentos através desses sistemas, né, por exemplo, do Banco Bradesco, a esperança é que eles tragam uma prova auxiliar, né, que seja um documento do banco e que demonstre claramente que aquele pagamento foi feito, aquele TED foi feito para aquele beneficiário. Então, quando a gente vê aqueles TEDs que foram trazidos, né, aquelas provas que foram trazidas, e aí eu vou ter que concordar com a doutora Luciana, que bem analisou a questão e de uma forma bastante lúcida, e não está aceitando esses documentos, porque esses documentos trazidos com o recurso ordinário, porque, embora eles digam respeito a provas que já foram feitas, não há qualquer justificativa, né, do contribuinte para que esses documentos, por exemplo, tem documentos ali que realmente foram trazidos agora, né? Então, seria necessário que houvesse alguma justificativa. Mas essa questão, ainda que assim não fosse, tá? Eu realmente concordo com a doutora Luciana, mas o que me deixa mais, nesses casos aqui, né, um pouco decepcionado aí com a prova que o contribuinte traz, é que mesmo esses documentos, se nós formos ver, eles não indicam, né, esses documentos do Banco Bradesco, eles não indicam para quem foi feito o pagamento, né? Esses extratos que são trazidos, os doutores forem ver, eles apenas relacionam, como bem disse a doutora Luciana, eles apenas relacionam, né, ela se referindo aos documentos juntados na defesa, né? Mas aqui também, nesses do recurso ordinário, né, eles também não dizem para quem foi feito esse pagamento. Aliás, nenhuma daquelas, nem aquelas que foram marcadas em amarelo por marca-texto, que são supostamente desse caso, né, eu não pude checá-los, né? Mas como a princípio está marcado com marca-texto, então eu acredito que digam respeito a esse caso, nem esse e nem os demais, não há nenhuma menção dos beneficiários ali, o que há são números de operações, né, valores, né, datas. Então, assim, isso aí, quando muito, pode comprovar que houve uma transferência efetiva, né? Mas para quem? Aí nós caímos de novo naquela questão, doutor. Então, assim, realmente eu fico numa situação que, assim, evidentemente, que nós temos aqui, nesse caso, a olhos vistos, realmente uma quantidade enorme de material, né, de documentos que o contribuinte traz, mas, ao fim, no meu sentir, há diversas questões que a gente não consegue superar, né? E são questões já de conhecimento, né? Já batidas nesse tribunal. Já é sabido que não é aceito o PAG-4 por quais e tais motivos.
Então, assim, falta, né? Falta aí que realmente o contribuinte ele venha trazer uma prova que é efetiva, né? E que venha a suprir, né? Isso que o tribunal tem falado já há anos, né? Então, com todo respeito, me desculpe, né? Mas eu não realmente eu acho que não há como aceitar, né? E eu vou acompanhar integralmente aí o voto da doutora Luciana. Eu acho que a questão da boa-fé, a responsabilidade no direito tributário é objetiva. A tese da boa-fé que veio com a súmula 509, ela afasta essa responsabilidade subjetiva, objetiva, para entender que, em determinados casos, o contribuinte adquirente, ele foi, de alguma forma, ele não tinha como saber, né? Ele não tinha como saber que aquele fornecedor estava irregular perante o fisco, né? Então, isso é uma medida de justiça. Só que, para isso, para separar o joio do trigo, é preciso que esse contribuinte, né, demonstre claramente, de acordo com as situações que foram escolhidas aí pela jurisprudência, inclusive a do Tite, né, como provas, né, de que ele efetivamente não tinha como saber, que ele traga, se cerque disso, e todos os contribuintes do Estado de São Paulo têm conhecimento disso. Isso não é mais uma matéria desconhecida, isso é uma matéria bem conhecida. Então, por que não? Né? Então, realmente, por que não se cercar já? Mas é uma cláusula FOB. Você sabe que se você tiver um contribuinte em situação irregular, você vai ter o seu crédito glosado. Então, por que não pedir, né, os documentos de transporte? Né? E aí, os contribuintes continuam com essas alegações de cláusula FOB, sabendo que isso não é aceito no tribunal. Então, com todo respeito, eu vejo assim, realmente, eu fico até numa situação assim em que eu me sinto pessoalmente, né, incomodado, né, com essa quantidade enorme de documentos que efetivamente não atacam, né, especificamente e de forma definitiva as questões que esse tribunal tem posto, né? Então, desculpem até a forma um pouco incisiva de falar, mas é isso que eu gostaria de manifestar, e eu vou, então, passar a palavra aos colegas, e assim como eu voto. Eu acompanho integralmente o voto da doutora Luciana. Doutora Luciana, desculpe, eu acabei me falando na sua frente. Eu vou passar a palavra primeiro para a doutora e, em seguida, para os demais colegas. Doutora Luciana. Ok, obrigada, presidente, sem problemas. Só queria ler, né, o que prescreve o parágrafo 1º do artigo 19. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, apenas quando destinados a fazer prova de fatos supervenientes ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Contrapor aos documentos que foram produzidos nos autos não é contrapor o que o julgador decidiu, não é a decisão do julgador não é documento produzido no auto, né? E então eu entendo que essa justificativa que sequer, né, está no recurso ordinário, acho que essa não está explicitamente justificado o porquê desses documentos estarem sendo juntados, né? E mesmo que fosse utilizado esse argumento, eu entendo que contrapor documentos produzidos nos autos não é contrapor o julgador de primeira instância. As provas têm que ser trazidas junto com a defesa para que o próprio julgador de primeira instância possa analisá-las, né? Não posteriormente, não, mas agora eu lembrei de tal prova trazer, né? Então, acho que isso só prejudica o julgamento, né? Prejudica as partes, prejudica a outra representação fiscal, prejudica todo o processo, né, do contencioso. Então, eu não entendo que essa prova foi produzida nos termos do artigo 19, parágrafo 1º. E, em segundo lugar, como o doutor Maluf realmente falou, esses documentos juntados, esses extratos, não trazem para o real, né, o destinatário do pagamento, né? Eu vou na folha 2013 e tem apenas dizendo TED, transferência eletrônica de disponível, né? Não tem, então, nada acrescenta, né, nesse sentido, né? Para quem realmente foi feito o pagamento, que é exatamente isso que se quer saber. Que o pagamento da mercadoria foi feito, eu acho que não há dúvida. A mercadoria entrou no estabelecimento, ela foi paga de algum jeito. Mas se foi realmente para o real, né, ou pelo menos se o contribuinte achou que estava pagando para o real fornecedor da mercadoria, que é o
desculpa, para o emitente dos documentos fiscais, ele realmente, isso não está aprovado nos autos. Além do mais, há incongruência de valores, né? Há uma situação em que os valores são diferentes, né? Como eu falei, é um contexto, não é só prova de pagamento. Em relação às provas da efetividade, né, o eixo comercial, há muitas incongruências, né? Então, eu entendo que realmente as provas são intempestivas, não há como se dizer, não há uma justificativa posta no recurso ordinário. Sequer essa justificativa de que estaria fazendo contraprova nos termos do parágrafo 1º do artigo 19, essa pode prosperar, eu acho que também essa justificativa não prosperaria, e todo o contexto probatório demonstra que as provas não foram suficientes a demonstrar a boa-fé que o autuado pretendia comprovar. Então, eram só esses entendimentos, presidente. Agradeço. Muito bem. Doutor Eduardo. Bem, bom dia a todos. Me chamou a atenção positivamente a sustentação oral do patrono, né, ele foi muito incisivo, como também o voto da doutora Luciana, que não foi bom, foi muito bom. Agora, o que me chama muita atenção, e também não vou me alongar, foi não vou dizer dedicação, jamais o termo é esse, mas a falta de debate, a falta, eu acho que, também o termo não é atenção, mas de observação à decisão recorrida, que para mim foi, eu repito o termo, como já usei em outras situações, preguiçosa. Tá? O que a gente verifica é que a primeira instância ela deixa de analisar a documentação, ela passa por cima de vários pontos, e isso me incomoda muito, porque se por um lado a gente tem uma decisão excelente da doutora Luciana, em que ela aprecia toda a documentação e verifica incongruências, por outro lado, a gente não pode deixar de exigir uma prestação jurisdicional na primeira instância do processo administrativo. Eu acho que não dá para alegar, mas é economia processual, mas é o princípio do formalismo moderado. Isso pode ser alegado pelo patrono lá na frente, supressão de instância. Claro que também eu não vou ser ingênuo de achar que pedindo, né, que votando pelo retorno à primeira instância, esse julgador, eu nem sei quem é, mas esse julgador monocrático, ele não vai copiar o voto da Luciana e vai falar, bem, agora eu analisei tudo, né? Ou seja, aí é uma questão de moralidade administrativa. Mas, eu repito, não dá para a gente olvidar essa manifestação na primeira instância, que para mim foi omissa, para mim tem um vício. Isso foi sustentado com ênfase na sustentação oral do patrono. Então, em que pese o excelente voto da doutora Luciana, em que pese, de repente, até argumento dos meus pares, não, Eduardo, mas a gente pode suprir, já foi decidido aqui a busca da verdade material, a gente também tem a questão do devido processo legal, da ampla defesa do contraditório. Então, não dá para pular essa etapa, né? Então, por essas razões, até para analisar com calma, presidente, o que foi visto, o que não foi visto pela primeira instância, eu me sinto mais confortável pedindo vista do processo para analisar essa questão da manifestação do julgador. Porque, num primeiro momento, ouvindo a sustentação oral, analisando o voto da doutora Luciana e ouvindo atentamente os debates, e aí confesso que, durante os debates, né, a doutora Tatiana e eu, a gente trocou muita informação sobre esse auto de infração, eu não me sinto confortável para acompanhar. Não digo só como julgador, como advogado, tem que haver essa manifestação. E a gente vê acontecer reiteradamente isso, né? O julgador monocrático, ele se esquiva e depois nós aqui do tribunal a gente tem que resolver, tem que analisar, tem que suprir. Então, por essas razões, eu estou pedindo vista, presidente, para analisar esse ponto preliminar, né? É claro que já na primeira decisão há juízo de valor com o qual eu não concordo, mas aí é uma outra questão. Tá? Quando, por exemplo, fala, mas o frete, ele pode ser preenchido, faltou o frete, quando fala que os documentos podem ser preenchidos de forma unilateral, como, por exemplo, o Sintegra, isso me incomoda muito,
Porque quando é a favor do contribuinte, vem essa argumentação, quando não é, está faltando, né? Então, eu não estou dizendo que eu vou discordar da doutora Luciana, que eu vou acompanhar, o voto dela está muito bom. Mas o que eu sinto é que tem que haver esse trabalho a ser realizado na primeira instância. Isso não pode, no meu sentir, virar uma coisa comum. Ah, não analisou, vamos aqui tentar resolver. Entendeu? Isso não é formalismo moderado, isso não é economia processual, né? Houve sim uma falta de atenção, que a gente vê o contrário com a doutora Luciana. Então, por mais que isso possa tomar um pouco de tempo, eu não me sentiria bem de suprir essa fase processual. Então, por essa razão, presidente, eu peço vista e, se houver a possibilidade, eu gostaria de analisar com calma. Perfeito, doutor Eduardo. Vista concedida. Eu vou, então, passar a palavra para a doutora Tatiana. A doutora Tatiana gostaria de se manifestar a respeito da questão? Vai pedir vista também? Eu analisei, acompanhei a sustentação oral, como disse o doutor Eduardo, me chamou bastante a atenção as alegações do patrono, mas me debruçando sobre o voto da doutora Luciane e acompanhando a leitura dela, eu cheguei à conclusão de que, infelizmente, né, a primeira instância acabou se omitindo com relação à análise dos documentos, mas o voto da doutora Luciana, ele é impecável, né? Ela se debruça, ela confere, ela linka os documentos, ela identifica diversas incongruências que, no meu entender, infelizmente, a gente não consegue sustentar aqui a alegação da boa-fé. Mas conversei bastante com o doutor Eduardo, ele está muito incomodado com essa questão da supressão de instância, então eu acho que eu vou aguardar a vista dele para ver como que ele vai se manifestar a respeito, e aí eu acho melhor para poder estar proferindo o meu voto. Perfeito. Obrigado, doutora Tatiana. Doutor Pedro, gostaria de falar alguma coisa? Não, senhor presidente, acho que é melhor a gente realmente se manifestar após o pedido de vista do doutor Eduardo, mesmo porque me parece, até numa aferição bem preliminar e bem superficial, que a primeira instância, ao falar do PAG-FOR, é o que o doutor presidente se manifestou, ou seja, se com o PAG-FOR já não é prova de pagamento e já não está comprovado um dos eixos, né, que seria relativo à boa-fé, está feita a análise, não adianta analisar o resto. Mas, enfim, vamos esperar o doutor Eduardo e nós fazemos as melhores considerações, em que pese aí o voto maravilhoso, esplendoroso da doutora Luciana, indo em detalhes, inclusive em documentos unilaterais apresentados pelo contribuinte. Espetacular o voto da doutora Luciana, gostaria de cumprimentá-la, mas a gente aguarda aí o voto do doutor Eduardo para fazer maiores considerações. Obrigado, senhor presidente. Perfeito, obrigado. Então, o doutor Eduardo pediu vistas, eu vou conceder aqui, então teremos o retorno desse processo numa próxima oportunidade. Muito obrigado, doutor Samuel. Tenha um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os presentes. Até a próxima. Muito obrigado. Vamos passar para o próximo processo. Então, esse processo de Durox Produtos Químicos Limitada, em 4146-467, teve o seu julgamento, a relatora proferiu o julgamento por conhecer parcialmente e dar parcial provimento ao recurso ordinário, e ele saiu em vista com o doutor Eduardo Soares de Mello. Próximo processo da pauta é um processo de minha relatoria, para que os colegas que se dirigam ao processo, é o processo de tecelagem Jolitex Limitada, a em 4151-893. Também é um processo de crédito devido ao documento idôneo. Então, é um recurso ordinário e o contribuinte aqui está sendo acusado de crédito indevido, né, nos meses de outubro e dezembro de 2017, janeiro a março de 2018,
em decorrência da escrituração nos livros registros de entrada das notas fiscais relacionadas ao demonstrativo 1, né, que não atende às condições dos itens 3 e 4, parágrafo 2 do artigo 59 do RICMES, né, a emissão atribuída a cota online, commodities agrícolas, e aqui a aquisição de algodão em pluma. Essa suposta fornecedora teve a sua inscrição estadual cassada, né, o procedimento administrativo de constatação de nulidade e inscrição considerada nula, né, por nulidade da inscrição. Algumas alegações, né, ausência de termo, nulidade do AIM por ausência do termo de início de ação fiscal, nulidade do AIM por relato equivocado da suposta infração, por ter equivocadamente consignado que o contribuinte teria escriturado notas fiscais consideradas inábeis, teria havido cessamento de defesa por não ter sido dado ciência a respeito do AIM lavrado contra a suposta fornecedora, e no mérito alega a questão da boa-fé, né? A súmula 509, e retroatividade da declaração de idoneidade, devido direito ao creditamento, não traz nenhuma questão a respeito de juros nem da multa. A representação propugna pelo desprovimento do recurso. Então, indo direto ao meu voto, já que não há nenhuma sustentação oral aqui para ser produzida, eu vou, então, seguir aqui, dizendo que não há nulidade por suposta ausência de termo de início de fiscalização. O presente trabalho fiscal teve início com a ordem de serviço fiscal número tal, fato que se comprova com a própria resposta do contribuinte, né, que disse que recebeu essa ordem de fiscalização, né. De fato, a legislação de regência não traz mais qualquer restrição ao início da fiscalização para que seja formalizada apenas por meio de lavratura de termo de início de fiscalização, mas muito pelo contrário, estabelece diversas hipóteses, dentre elas a entrega da ordem de fiscalização para o estabelecimento do início dos trabalhos fiscais. E aí eu trago, então, os dispositivos da legislação de regência, especialmente aqui o artigo 9º, né, da Lei Complementar 939, ela diz que a execução dos trabalhos de fiscalização será precedida de emissão de ordem de fiscalização, notificação ou outro ato administrativo autorizando a execução de quaisquer procedimentos fiscais. Então, a legislação é o que diz, né? Então, não há previsão na legislação de regência para a juntada de termo de início de fiscalização, nem mesmo de ordem de fiscalização, né, no procedimento administrativo tributário, não havendo que se falar também em qualquer nulidade do AIM por suposta ausência nos autos. Então, eu afasto essa nulidade. Não assiste qualquer razão a recorrente a alegação de cessamento de defesa por não ter sido dado ciência a respeito de AIM lavrado contra a suposta fornecedora, uma vez que trata-se de auto-infração por conduta infracional praticada por terceiro, não tendo qualquer relação com o contribuinte autuado no presente AIM, e também não tendo qualquer relação com a conduta infracional descrita na acusação exordial, a qual foi praticada pela empresa aqui autuada, aquela que efetivamente praticou a conduta de creditar-se indevidamente no imposto destacado em notas fiscais consideradas inábeis, em razão da irregularidade fiscal de seu emitente, consoante o disposto nos itens 3 e 4 do parágrafo 1º do artigo 59 do RIS. Antes que alguém tenha alguma dúvida, eu não coloquei aqui, mas eu vou abrir um parênteses para dizer que essa alegação do contribuinte não é aquela alegação de que o auto de infração lavrado contra a fornecedora implicaria em reconhecer a sua regularidade. Não é isso que o contribuinte alega aqui. Tá? Então, eu não estou manifestando a respeito desse ponto aqui, mas só para que não fique nenhuma pulga aqui atrás da orelha, não é isso que se trata o recurso. Tá? Então, é simplesmente isso, né? O contribuinte apenas alega cessamento de defesa por não ter sido dado ciência a respeito de AIM lavrado contra a suposta fornecedora. E aí eu digo que não há qualquer cessamento de defesa, o contribuinte não é parte naquele AIM, né? Então, também não assiste razão recorrente no tocante à alegação de nulidade do AIM por suposto relato equivocado da acusação, uma vez que se verifica correto o relato. Além disso, encontra-se ele plenamente compatível com as provas carreadas aos autos, bem como verifica se está a sua capitulação plenamente adequada, tendo em vista a descrição da acusação. De fato, a acusação dos presentes autos, sendo bastante conhecida no âmbito desse contencioso, constitui, como já referido anteriormente, um creditamento indevido, semestre destacado em notas fiscais inidôneas, uma vez que não atendem o disposto nos itens 3 e 4, parágrafo 1º do artigo 59 do RICMES, tendo em vista que o contribuinte emitente estava em situação irregular perante o fisco na época da emissão de tais documentos, fato
este constatado por meio de procedimento regular de constatação de nulidade de inscrição estadual, o qual consta detalhadamente as folhas 24 em diante. Além disso, este TIT já tem jurisprudência firmada de que o ato que constatou a irregularidade da empresa fornecedora tem efeitos apenas declaratórios, de modo que não há qualquer sentido em se falar em retroatividade da declaração de nulidade. Por outro lado, diversas evidências da irregularidade da empresa fornecedora foram apontadas no referido PCN. Dentre elas, tem-se o seguinte trecho, aqui eu trago um trecho da fiscalização, né, que relata as verificações em locus, né, e diz que o contribuinte ele alega que as operações são triangulares e que existem notas simbólicas para cobrir o trajeto dos documentos fiscais, né. Quem alegou isso foi o próprio fornecedor, né, que foi localizado, a pessoa do fornecedor, enfim. Nesta passagem, o entrevistado, que era o sócio da empresa fornecedora, né, confessa que as mercadorias não passam pelo estabelecimento, mas equivoca-se ao declarar que existam notas fiscais simbólicas. Não há notas de remessa por conta e ordem dos estabelecimentos situados nos estados produtores de algodão para os estados adquirentes das mercadorias. E tão ou mais grave, os conhecimentos do transporte emitidos pelas empresas responsáveis pelos fretes registram trajetos não realizados, conforme o relato e comprovado no item 4.5, letra F, após análise de 5 operações ocorridas no período. Então, o que se tem aqui, abre aspas, é que houve um contribuinte aqui, esse Conto Online foi um contribuinte que, inclusive, havia uma sala, né, uma pequena sala, com uma secretária, uma pessoa lá trabalhando, e esse contribuinte, inclusive, teve contra si auto de infração lavrado, mas durante os trabalhos fiscais foi verificado que não havia a menor condição desse contribuinte ter realizado o volume de operações que ele realizou com pluma de algodão. Então, são milhões e milhões, são mais de 100 milhões de reais de negociação com pluma de algodão, e também verificou-se, né, foi-se analisar de uma forma mais aprofundada a questão dessas operações e verificou que nenhuma dessas operações teve o transporte para a empresa adquirente aqui, né? O transporte não foi realizado para essa empresa, não consta a passagem desses caminhões, né, na região onde se encontra essa empresa adquirente, né, autuada. Então, da empresa fornecedora, né, esses transportes, eles não foram, essas mercadorias não passaram pela empresa fornecedora. Ela não tinha condições de proceder a qualquer estoque de mercadoria, muito menos de algodão em pluma, né? E o volume em relação ao peso é gigantesco, né? Então, ela não tinha a menor condição de proceder a estoque. Então, tudo isso está evidenciado no relatório do PCN, né? Então, inclusive, eu trago aqui um trecho que diz que o contribuinte não apresentou elementos de provas capazes de afastar a ocorrência de simulação de suas operações. A simples existência de uma sala comercial equipada com móveis e uma funcionária não indica por si só que ali foi desenvolvida a atividade da empresa. Todas as notas fiscais analisadas na amostragem registravam o CFOP 6102, venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, e não CFOP 6119, venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros e entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente originário. O que significa que as mercadorias deveriam transitar pelo estabelecimento do contribuinte, ao contrário do afirmado pela empresa. Além disso, do confronto dos conhecimentos de transporte com os dados das praças de pedágio, ficou comprovado que o percurso realizado pelos caminhões que não passaram pelo estabelecimento intermediário não condiz com o descrito nos conhecimentos de transporte. Como bem anotado pela fiscalização e diante da inércia do interessado em apresentar esclarecimento ou qualquer ato de defesa, conclui-se que não há indícios de realização de atividades no local indicado ao fisco e que os documentos fiscais emitidos não refletem, de fato, as operações realizadas pelo contribuinte, restando evidente a simulação da empresa para a qual foi concedida a inscrição, hipótese que se amolda ao disposto no artigo 21.1 da Lei Estadual 6374. Desculpem. Então, até aqui nós estamos tratando da irregularidade, né, do fornecedor.
Então, portanto, claramente está demonstrada a irregularidade da empresa fornecedora, ficando evidente que a autuada, que travou a atividade comercial com a empresa, supostamente dela adquirindo algodão em pluma, por força do disposto no artigo 22A da Lei 6374, deveria ter se certificado de que estava tratando com empresa regular e não com empresa completamente irregular, conforme demonstram as constatações fiscais. Portanto, não assiste razão à recorrente no tocante à afirmação de que a responsabilidade a que alude o retromencionado artigo recairia sobre a empresa que intermediou o negócio, a corretora Seridó, uma vez que a norma estabelece claramente que a obrigação imposta no artigo 22A da Lei 6374 recai sobre os contribuintes que ajustaram a realização da operação, quer figurem como remetente da mercadoria, quer como destinatário. E também, por força do parágrafo único, que a obrigação recai adicionalmente ao intermediador. Então, portanto, a autuada não pode fugir da responsabilidade prevista no dispositivo do artigo 22A, acima referido, sob a alegação de que comercializar as mercadorias por meio de intermediário. O que se depreende da norma é que, com intermediário ou não, o contribuinte deve buscar se certificar da regularidade daquele de quem adquiriu as mercadorias. Não fazendo, é sobre si que recai o ônus correspondente. Não, nesse sentido, verifica-se que não há nos autos qualquer prova de que a autuada teria buscado tal desiderato, ou seja, cercar-se de provas de que a empresa fornecedora encontrava-se regular perante o fisco na época das operações, conforme constata a manifestação fiscal. Então, a própria manifestação fiscal constatou, né, que não há qualquer prova da regularidade, né, que o impugnante não apresentou nenhuma prova de que tenha verificado a regularidade do suposto fornecedor. De fato, além de não haver nenhuma consulta ou se entrega, prova que tem sido aceita no âmbito desse TIT, abre parênteses aí no meu caso, eu realmente não dou tanto valor para essa prova, mas não há nem se integra. O que há é uma consulta ao CADESP da fornecedora, né, que indica situação cadastral nula em razão da simulação da existência da empresa fornecedora. Então, prestando-se, pelo contrário, para demonstrar a irregularidade perante o fisco daquela empresa. Então, realmente, além disso, não se encontra nos autos qualquer prova de que tenham sido realizadas tratativas comerciais junto à fornecedora. De fato, o contribuinte preferiu sustentar-se na afirmação de que adquirir as mercadorias por intermediário, fato que, conforme já demonstrado a Lures, não exime o contribuinte de suas responsabilidades perante o fisco. Então, não há nos autos qualquer demonstração da realização dos transportes, preferindo também a autuada alegar apenas que o transporte era de responsabilidade da remetente. Então, é aquela velha questão, né? Eu faço um negócio com um intermediário numa bolsa de algodão, a responsabilidade é minha. Eu contrato por cláusula FOB, então também não tenho que ser inquirido a respeito do transporte, né? Então, é aquela velha questão. Essa é uma autuação conhecida, né? Inclusive objeto de uma operação conhecida da Secretaria da Fazenda. Além disso, a maioria das provas possui inconformidades que impedem a sua aceitação, tais como contratos com a fornecedora que não possuem signatários ou quaisquer assinaturas, ou não revelam os nomes dos supostos signatários. Quando tem assinatura, não tem nome de quem assinou. E contrato de cessão de crédito. Tem um contrato de cessão de créditos, nas folhas 439 e 440, que não traz como signatária a parte interessada que teria adquirido tais créditos. Então, o mesmo se pode dizer dos informativos de cessão de crédito, as folhas tais, supostamente emitidos pela cessionária, que não possuem assinaturas ou elementos que demonstrem autenticidade. Além disso, não trazem o nome do efetivo cessionário, constando dos supostos comprovantes de pagamento, a FDIC, é um fundo, né, multissetorial empresarial, mas apenas da empresa cedente. Então, os supostos comprovantes de pagamento têm como beneficiário pessoa distinta daquela que figurou como emitente de documentos fiscais, a fornecedora. Nada obstante, ainda que possam existir documentos bancários cuja autenticidade não se possa, a princípio, afastar, tais como os comprovantes de pagamento de títulos do Banco do Brasil, folhas tais, né, que tem como beneficiário essa empresa, né, o que se verifica é que o todo probatório, embora volumoso, não é capaz de demonstrar a veracidade da compra e venda, elemento necessário para a aplicação do consto disposto na súmula 509, quer seja pelas inconformidades relativas à autenticidade de várias das provas apresentadas, quer seja pela ausência de outras provas necessárias,
tais como a prova do transporte das mercadorias, bem como provas das tratativas comerciais com o fornecedor. Veja-se que, em razão das verificadas inconformidades dos documentos apresentados, especialmente em relação à ausência de signatários nos documentos, nem mesmo a suposta cessão de direitos creditórios alegada pela autuada ficou cabalmente demonstrada nos presentes autos. Assim como a aplicação da tese da boa-fé depende do todo probatório apresentado pela acusada, entendo que, no caso dos autos, ele se encontra insuficiente, tanto pela ausência de elementos suficientes para demonstrar a veracidade da compra e venda, conforme referido acima, como pela ausência de elementos que demonstrem ter o contribuinte buscado se certificar da regularidade fiscal da empresa fornecedora. Então, nesse caso, eu conheço, porém nego provimento ao recurso ordinário, assim como eu voto. Já estou com o voto registrado, vou abrir aqui o debate. Doutora Luciana. E aí, presidente, primeiramente, ele parabeniza pelo voto, muito detalhado, muito completo, muito preciso, né? Adianto que eu já acompanho integralmente, né? Eu concordo que não há nenhuma nulidade a ser declarada, o AIN se mostrou rígido, não há nenhuma nulidade na sua elaboração. Também o contribuinte não logrou comprovar a sua boa-fé objetiva, né? Nenhum dos eixos restou demonstrado, nenhum dos eixos restou atendido. Não há consulta se integra, os contratos não possuem signatário, assinatura, não há prova de realização dos transportes, os comprovantes de pagamento foram realizados a pessoas diversas do fornecedor, do suposto fornecedor, né? E além de haver inconformidades relativas às autenticidades dos famosos informativos de cessão de crédito. Então, eu acho que não restou demonstrado a boa-fé do contribuinte, então eu acompanho integralmente o voto, presidente. Parabenizo mais uma vez. Obrigado, doutora Luciana. Doutor Eduardo. Eu parabenizo o ótimo voto do presidente e o acompanho integralmente. Obrigado, doutor Eduardo. Doutora Tatiana. Acompanho também o seu voto, doutor João. Acompanhei aqui a análise das provas e dos documentos e eu vou seguir o seu voto. Obrigado, doutora Tatiana. Doutor Pedro. Perfeito, senhor presidente. Obrigado pela palavra. Como o doutor bem colocou, é mais um caso em que se compra commodities, né, algodão, soja, amendoim, enfim, temos vários casos aqui no tribunal, em que se compra alguma commodity via uma cooperativa, via algum mercado aí, que se faz a cotação e aquela coisa, manda para mim, a cotação mais baixa é tanto, manda para mim, depois a gente arruma uma nota para cobertar essa operação. E arrumaram uma nota de um inidôneo. Então, além dos aspectos já levantados pelo doutor no seu voto, causa-nos bastante estranheza que a operação, a compra de algodão veio do município de Arthur Nogueira, em São Paulo, que é onde está o vendedor, e o autuado está em Nova Odessa, também em São Paulo, com uma distância de 48 quilômetros entre uma e outra, e foi contratado, isso está na nota fiscal, foi contratada uma transportadora de Rondonópolis, no Mato Grosso. Qual é a razão lógica para isso? Quer dizer, está claro que veio de Mato Grosso para cá e não veio da emitente das notas fiscais. Então, perfeito voto, estamos de acordo, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Pedro, bem observado. Eu vou, então, encerrar os debates e vou pedir a presença dos colegas. O voto já está registrado pelo conhecimento e não provimento do recurso. Vamos iniciar a votação. Votação realizada, o processo de tecelagem Jolitex Limitada, AIN 4151893, teve o seu recurso ordinário conhecido e não provido em decisão unânime. Esse foi o nosso último processo do dia. Eu agradeço a presença de todos, e dos debates, enfim, dos votos, e desejo aí uma boa semana
e até a próxima sessão. Vou passar a palavra para cada um com as suas considerações finais. Doutora Luciana. Ok, presidente. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de participar mais uma vez dessa Câmara. Sempre um prazer estar aqui. Eu parabenizo pelo voto, pela condução dos trabalhos. Parabenizo também a participação do doutor Eduardo, da doutora Tatiana, do doutor Pedro, né? E semana que vem eu já estarei na Câmara Superior, então até uma próxima aí. Uma boa semana a todos. Obrigado, doutora Luciana, bem lembrado. Então, bom trabalho na Câmara Superior, bom mês de julho, né? Nos vemos em agosto, então, depois do recesso, não é isso? Então, um bom mês de julho aí. Obrigada. Um bom recesso também. Obrigada. Doutor Eduardo. Eu agradeço também aos doutores Pedro, Luciana, Tatiana, João Maluf a oportunidade. Parabenizo pelos excelentes votos e desejo também uma ótima semana a todos, uma boa Câmara Superior para a doutora Luciana. Muito obrigado. Obrigado, doutor Eduardo. Doutora Tatiana. Agradeço a todos pela presença, pelas oportunidades, os trabalhos democráticos que o doutor João sempre conduz, pela doutora Luciana, pelo brilhante voto, muito bem detalhado, gostei bastante do seu posicionamento, parabéns, doutor João, pelo resumo e pela objetividade do seu voto nas conclusões dos trabalhos de hoje. Boa sorte, doutora Luciana, bons trabalhos na Câmara Superior, boa semana e até a próxima. Obrigado, doutora Tatiana. Boa semana também. Doutor Pedro. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez aí agradecendo a condução serena, sempre democrática dos trabalhos. Parabéns pelos votos apresentados, muito bem elaborados, muito percussientes, no sentido de realmente analisar a matéria, tanto em termos jurídicos quanto em termos probatórios. Agradeço ao doutor Eduardo, doutora Tatiana, pelas demais considerações jurídicas e informo aos senhores que eu vou tirar um período de férias aí, começo de julho, e quando eu voltar, já estaremos em recesso no TIT. Então, só nos veríamos em agosto, né, com o retorno do TIT, só que aí praxe da representação fiscal mudar os representantes fiscais de câmaras. Então, eu já pedi para o meu diretor, para que eu continue nessa Câmara. Eu gosto muito dessa Câmara e pedi para continuar aqui com os senhores. Eu não sei se eu vou ser atendido no meu pedido, mas, de qualquer forma, eu gostaria de externar aí o meu grande prazer em trabalhar com os senhores. Gosto muito dessa Câmara, pedi enfaticamente que ele me deixasse continuar mais um semestre aqui. Vamos ver o que vai acontecer em agosto. Então, muito obrigado por tudo. Espero vê-los em agosto. Maravilha, doutor Pedro. Doutor Eduardo. Diante das considerações do doutor Pedro, também eu espero que ele continue, não só pela educação, pela cordialidade, mas pelo nome que ele tem na Secretaria da Fazenda, né? A participação de longa data. Também espero que a doutora Luciana volte logo da Câmara Superior, né? E eu aproveito para fazer uma indagação. O recesso é quando? Quando que o TIT vai estar em recesso? Se não me engano, acho que é 22 que começa. E aí é o quê? São 2 semanas, uma só? São 10 dias, volta teoricamente, acho que 1º de agosto. Ah, tá ótimo. Obrigado. Eu acho que não saiu ainda o ato, Tite, né, definindo isso. Não, mas isso está no regimento. Está no regimento, mas sempre tem um ato, Tite, que define, porque às vezes tem uma questão de final de semana, né, 21 cai no final de semana, às vezes é uma coisa meio que... Mas é por aí mesmo, o doutor tem razão. São 10 dias, na verdade, né? Mas a gente vai... O doutor Eduardo vai estar aqui na próxima sessão, né? De julgamento. É muito provável que já na próxima sessão já tenha esse ato aí. Eu perguntei porque eu queria tirar até também umas 2 semanas a mais, mas semana que vem ainda estou. Eu vou aguardar, então, ver qual é o período para ver qual... Pode também entrar em contato na secretaria, né, com a Selma, ver se tem alguma definição já para isso, né? Exatamente. Então, doutor Pedro, externar aqui o desejo de que o doutor continue na Câmara, pela excelência do trabalho, o olhar sempre atento, né, nas questões dos autos, que às vezes passa despercebido, né, por nós, né, o doutor sempre nos ajuda aí,
ajuda a missão dessa Câmara, desse tribunal, né? De uma forma bastante profissional, eficiente, né? Dedicada. Então, é sempre o desejo que o doutor continue aqui na Câmara. Eu acho que é o desejo de todos. Tem umas boas férias também, né? Que são merecidas. Né? Eu vou tirar férias em agosto. E eu já até falo aqui para a doutora Luciana, que me perguntou, né? Eu só não sei exatamente qual é a data, mas muito provavelmente a partir na segunda quinzena de agosto. Presidente, eu acho que caiu na conexão. Por favor, repita. Então, a doutora Luciana já fica sabendo que me perguntou. Mas, então é isso, meus colegas. Vamos então encerrar a sessão de hoje. Tenha uma boa semana. Aliás, eu gostaria só de dizer que o São Paulo anda muito bem no feminino, né? Então, o basquete foi quase arranhou ali, né? Vamos ver se futebol se inspira, né? Tá bem, mas vamos ver se... mas o 3-1 ali contra o Palmeiras ali foi excelente, né? As meninas jogaram muito. Mas, finalizando aí com essa observação que bastante salutar e motivadora, eu, então, desejo aí uma boa semana e até a próxima sessão. Então, essa foi a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora, do dia 27 de junho de 2023, do Tribunal de Impostos e Taxas. Um abraço a todos. Boas férias, doutor Pedro. Boas férias. Tchau, tchau.